Bem, vamos lá então. Deixa eu só me acertar aqui no cronômetro, ok. Boa tarde a todos, graça e paz. Então, nós vamos começar a nossa aula da Escola Dominical. Eu tenho escolhido para esse mês de janeiro alguns temas, assim, o pastor Alberto, ele tem feito uma sequência, terminou a sequência na carta de Paulo a Tito. Eu preguei, quando eu preguei em duas parábolas, mas aqui nas aulas nós estamos selecionando alguns temas um pouco mais esparsos. E hoje eu quero trabalhar um texto, apenas um versículo com vocês. Eu quero que vocês, convido a cada um de vocês que abra suas Bíblias lá em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o primeiro capítulo, os 7 primeiros versículos, mas vamos nos concentrar apenas no primeiro versículo. Por uma questão de contexto, nós vamos ler os 7 primeiros versículos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o prefácio, a saudação do apóstolo. Nós vamos nos concentrar apenas no primeiro versículo, mas por questões contextuais, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, ok? Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai Celestial, no nome de Jesus suplicamos o teu favor do alto, ó Pai, nesta aula. Suplicamos a ti, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, molda a vida de cada um de nós. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos ouvir nessa tarde, transforma as nossas vidas. E ajuda-nos, ó Espírito Santo, a compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou. E que o que nós estudarmos aqui nesta tarde não seja apenas para a nossa compreensão no aspecto teórico, mas que isso transforme a nossa vida. Ensina-nos a aprender quem nós somos a partir da apresentação que Paulo faz sobre quem ele mesmo é. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós lemos, então, nós estamos em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, a maior carta que o apóstolo escreveu, aquela que é tida pelos estudiosos como a carta mais teológica de todas. É claro que nós temos teologia nas 13 cartas de Paulo, mas é inegável, todos nós aqui já lemos, que já participamos de algum culto onde o pastor pregou sobre Romanos, se você já leu algum comentário sobre Romanos, a gente sabe que de todas as 13 cartas do apóstolo, aquela que tem a extensão teológica e profundidade teológica, de forma que nós não vemos isso em nenhuma outra carta, é em Romanos. Ok? E aqui nós estamos na apresentação que Paulo faz. Paulo gasta esses 7 versículos aqui para se apresentar. Ok? E basicamente ele segue um roteiro que ele usa nas demais cartas, aqui de uma forma mais alongada. Assim como a carta de Paulo aos Romanos é a maior carta de Paulo, a apresentação que Paulo faz numa carta, em Romanos, é a maior de todas também. E aqui de forma bem básica, muito obrigado, aqui de forma bem básica, quando você for pregar ou ensinar aqui nesse prefácio saudação, nós temos basicamente 3 divisões. Primeiro versículo, nós temos o mensageiro. Paulo se apresenta como sendo o mensageiro. Quem é Paulo? Nessa tarde nós vamos nos debruçar sobre somente esse primeiro versículo. Quem é Paulo? Ele explica isso no primeiro versículo. Paulo é, aqui nessa apresentação, 3 coisas. Isso nós vamos ver depois. Do versículo 2 até o 6º, nós temos a mensagem. Versículo 1, o mensageiro.
versículo 2 até o 6, nós temos a mensagem. O mensageiro sempre traz uma mensagem. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai querer falar sobre muitas coisas. Então ele fala que, primeiro ele deixa bem claro que ele é um apóstolo. Ele não é um falso apóstolo. Ele é um apóstolo verdadeiro, e um sinal de que ele é um apóstolo verdadeiro é que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Agora, qual mensagem que esse apóstolo verdadeiro porta? É uma mensagem que fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aí nós, né, os irmãos depois leem em casa do 2 até o 6, quem é Jesus Cristo? Ele é Deus plenamente, ele é homem plenamente, ok? Ele vai deixar bem claro a mensagem que ele vai passar para os romanos. Então, o mensageiro, versículo 1, a mensagem, do 2 até o 6, e depois, no 7, os destinatários. Ele escreve para quem? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, né? Depois ele continua a descrição. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita primariamente para quem? Os romanos. Como é palavra de Deus, ela serve para todas as pessoas do mundo, em todas as épocas que são cristãs. Ok? Então esse é mais ou menos o esquema, o esqueleto desse prefácio de saudação é esse. O mensageiro, a mensagem e os destinatários. Nós vamos nos concentrar somente no versículo 1. E aqui, como eu coloquei no finalzinho da oração, o desafio nosso aqui nessa tarde é aprender ou reaprender quem nós somos a partir da descrição que Paulo faz sobre quem ele é. Quero falar aqui sobre identidade. Identidade. Quem define quem nós somos? Quem define quem eu sou? Quem define quem você é? Quem define quem Paulo é? Então eu quero falar nessa tarde, refletir junto com vocês sobre identidade. Refletindo sobre a identidade cristã, refletindo sobre quem eu sou e quem você é, tendo o exemplo de Paulo, olhando para Paulo e vendo como que ele, guiado pelo Espírito Santo, se descreve. Obviamente, Paulo aqui não tem a intenção de fazer uma descrição pormenorizada, sistemática sobre toda a identidade de um cristão. Mas pode ter certeza que essas 3 características aqui, que ele usa para se descrever, para se autodescrever, elas são centrais na vida do cristão. Não existe cristão que não tenha essas 3 características aqui. Tá? Então é sobre isso que eu quero falar. Algumas informações contextuais, além dessas que eu coloquei, antes da gente entrar somente, né, nesse único versículo aqui, que embora seja eu creio que tem bastante desafio aqui para a gente, vai levantar muitas questões para a nossa séria reflexão. Algumas questões contextuais que são importantes, né, às vezes quando a gente fala de história, né, às vezes lá no fundo a gente fala assim, passa essa parte contextual rapidinho, mas não vai dar. É claro que eu vou tentar ser bem rápido, mas é para a gente entender o contexto. Porque se eu não entendo o contexto, eu vou pegar Paulo de qualquer jeito e usar como pretexto para fazer o que eu quiser. Tá? Paulo escreveu a carta aos Romanos quando ele estava passando por um contexto histórico específico. E o nosso Deus é aquele que domina sobre absolutamente tudo. Deus intentou usar Paulo nesse contexto. Então vamos lá, bem rápido. Primeiro, são 4 informações. Primeiro, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava numa região perto ali de Corinto. Perto de Corinto. Então, guarda o seguinte, ele estava numa região perto de Corinto. Ele queria angariar alguns fundos para ajudar uma igreja pobre de Jerusalém. Tá? Então, Paulo está numa região próxima a Corinto, provavelmente. Ele quer antes, olha só o itinerário dele. Ele quer ir primeiro pegar a grana que ele conseguiu, pela graça de Deus, ajudar os irmãos de Jerusalém. Depois de passar pela igreja de Jerusalém, ir até Roma, por isso ele escreve essa carta. Em Roma, o que ele quer? Ele quer 2 tipos de apoio. Ou ele quer um apoio que tenha pelo menos 2 aspectos. Ele quer ajuda espiritual. Ele quer irmãos para que deem sustento espiritual para o seu último projeto, que eu já falo daqui a pouco, os irmãos já sabem, né? Então, Paulo quer passar em Jerusalém, ele está em Corinto, quer passar em Jerusalém para ajudar a igreja pobre que tem lá. Depois ele vai para Roma, em Roma ele quer apoio espiritual,
e apoio financeiro para depois, ele está na sua provável terceira viagem missionária. Ele tem a certeza de que naquela região onde ele se encontrava, os seus projetos missionários já tinham dado. Agora ele quer partir para o seu último projeto missionário, que a gente não tem certeza, a Bíblia não revela, né, se ele foi até lá. Que é para onde? Espanha. Então, basicamente, esse é o itinerário. Paulo está numa região próxima a Corinto, conseguiu, pela graça de Deus, irmãos que ajudariam a igreja de Jerusalém, então ia passar em Jerusalém, deixar a contribuição ali, depois de Jerusalém ir até Roma, buscar esses dois apoios, ou esse apoio com essas duas características, né? Apoio financeiro e apoio espiritual, para quê? Para o seu último projeto missionário, que é ir para a Espanha. Tá? E ele escreve também a carta aos romanos, basicamente para quê? Paulo já conhecia os irmãos de Jerusalém. Paulo, obviamente, não conhecia o que acontecia lá na Espanha. Ele tinha o interesse de pregar o evangelho ali, para que pessoas conhecessem a Cristo e fossem salvas. Só que antes ele vai passar aonde? Em Roma. E em Roma tinha uma tensão. Ele vai até Roma, ele quer ir até Roma para conseguir apoio financeiro e espiritual, só que tinha um grande problema para ser resolvido. Existiam boatos fortes de que Paulo ou não era apóstolo, ou se fosse um apóstolo, era um falso apóstolo, o que dá na mesma, né? Um falso apóstolo não é apóstolo. Então, como que Paulo conseguiria apoio espiritual e apoio financeiro, sabendo que em Roma as pessoas, muitas pessoas, não acreditavam no apostolado dele? É por isso que ele escreve a carta aos Romanos. A princípio, para provar que ele é um apóstolo. As pessoas falavam assim, Paulo, você não é apóstolo, na verdade você é um falso apóstolo. Inclusive o evangelho que você prega é um falso evangelho. É por isso que ele deixa bem claro, na carta toda e aí na introdução. Olha só o que está escrito, eu vou reler com você. Versículo 2 até o 6º. O 1 é o mensageiro, quem eu sou. No 2 ao 6 é só para deixar claro que o evangelho que Paulo acreditava é o evangelho verdadeiro. Olha só o que está escrito lá. No finalzinho, eu vou ler desde o começo, do primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para o evangelho de Deus. Que evangelho é esse? Aí ele começa a explicar no 2. O qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então olha só, tinha uma mentira ali que rolava, que dizia que o evangelho de Paulo estava completamente dissociado do Antigo Testamento. Nesse versículo 2 ele já pulveriza. Não. O que eu estou falando aqui está totalmente conectado com o que foi prometido nas Escrituras pelos profetas. Continua. 3. Com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, o Jesus que eu prego, ele é homem. Continua. 4. E foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se no versículo 3 ele deixa bem claro que Jesus Cristo é plenamente homem, versículo 4 deixa bem claro que Jesus Cristo é plenamente Deus. E continua, o 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Então aqui, nós já temos uma carta de Paulo aos Romanos em miniatura, nessa apresentação que ele faz. O que ele vai fazer nos demais capítulos é estender e aprofundar aquilo que ele começa a explicar nesses primeiros versículos. Então esse é o contexto geral. Tá? Então, entendendo esse contexto, essa era a situação pela qual o apóstolo Paulo passava, quando ele escreve a carta aos Romanos. Então vamos nos concentrar somente nesse primeiro versículo. Quem é Paulo? Quem define a nossa identidade? Quando a gente às vezes lê algum tipo de livro, assiste alguma peça cultural, seja teatro, seja filme, quando a gente gosta muito de música, e as músicas transmitem, a música é poderosa demais, né, César? Você sabe disso, todos nós sabemos disso.
E os produtos culturais, música, teatro, literatura, enfim, eles são vozes que às vezes estão em sintonia com a palavra e às vezes estão em dissintonia com a palavra. E todos nós aqui somos, em algum sentido, nós produzimos cultura e consumimos cultura. O César é um músico, então mais claramente ele é um produtor cultural, né? Mas todo mundo aqui às vezes faz um batuque, canta, faz alguma coisa, né? Escreve algum poema, né? Com mais requinte ou não. Todos nós aqui em algum nível somos produtores de cultura. Agora pode ter certeza, todos nós aqui, nós somos consumidores de cultura. Se a cultura que nós produzimos e consumimos, ela honra as Escrituras ou não, é uma outra coisa. Mas todos nós aqui, nós somos, e mais do que a gente imagina, e mais do que a gente gosta de admitir, né? Tem filmes que mexem com a gente, né? Para o bem ou para o mal, né? Às vezes é possível que você ache que tenha um chamado, não porque ouviu um sermão, não porque leu um livro, leu as Escrituras, não porque foi se aconselhar com um irmão, um irmão ou uma irmã mais experiente na fé. Às vezes você fala, eu quero fazer isso da minha vida, depois de ter assistido um filme, né? Lembro lá na minha adolescência, né? Na minha juventude, né? Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o quão os filmes do Jean-Claude Van Damme me influenciavam, né? Era assistir um filme do Van Damme, eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero dar pernada na turma aí, quero ser lutador. Claro que, né, nunca consegui, né? Futebol, né? Eu fico só nos exemplos masculinos, tá? Depois eu vou tentar ensaiar alguns exemplos femininos também. Mas assistir um jogo e vibrar com aquilo vai moldando, para o bem ou para o mal, a sua identidade. Agora, respirando, né? O que realmente define a nossa identidade? Quem é que define quem eu sou e quem você é? E como que eu posso aprender, repito pela última vez, né? Como que nós podemos relembrar nessa tarde aqui, quem nós somos a partir da descrição que Paulo faz sobre quem ele é? Lembrando que essa descrição que ele faz é inspirada pelo próprio Deus. Ou seja, não é a opinião de Paulo. É a opinião de Paulo também, mas ela está chancelada e está com a assinatura, ó, é isso que Paulo diz que ele é, porque é isso que Deus diz que Paulo é. Então vamos caminhar nesse primeiro versículo aqui. O que a gente pode aprender, quais são as verdades aqui? Em primeiro lugar, como é que Paulo se descreve no início? Ele fala o seguinte, vamos ler todos juntos, só as 5 primeiras letras que nós temos aqui, vamos lá? Está escrito assim, ó, vamos todos juntos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a primeira descrição ou autodescrição que Paulo faz dele mesmo. Essa é a primeira afirmativa que ele faz sobre quem ele é. A identidade de Paulo. E aí eu quero fazer algumas considerações aqui com vocês. Então Paulo, primeiro, ele se descreve como um servo, né? Servo. E servo, né, lá no original, lá no grego, lá, doulos, né? E significa, a ideia basicamente, é servo, tá certo, obviamente, quem sou eu para ficar corrigindo a versão, né? Mas talvez na nossa cultura, a palavra escravo caiba mais, tá? Mas servo também, ok. Porque a ideia, independente se é servo ou escravo, a ideia é a seguinte, Paulo tinha consciência de que ele era servo, de que ele era escravo. Qual que é a ideia que está por trás disso? Ele não pertence a ele mesmo. Ele foi comprado por um preço. Basicamente a ideia é essa. E eu sei que na nossa cultura brasileira, por motivos históricos, né? Todo mundo aqui, não sei se a gente lembra, pelo menos um pouquinho das aulas lá de Brasil colonial, né? Nós temos aí na nossa herança histórica, quando vem a palavrinha escravo, escravidão, isso tem um sentido positivo ou negativo? Obviamente. Claro que é negativo, né? Claro que é negativo. E, historicamente, a gente entende perfeitamente. Extremamente sofrido. Aí você fala assim, poxa, mas será que não dava para Paulo ser um pouco mais sensível, não? Será que não dava para Paulo ser um pouco mais sensível culturalmente? Preste atenção. Paulo escreve a sua carta
no contexto de um outro tipo de escravidão. Se aqui no Brasil é complicado falar de escravidão por motivos históricos, né, principalmente no que aconteceu no Brasil colonial, Paulo, ele escreve num contexto histórico da escravidão romana. É difícil medir, talvez seja impossível medir, eu nem vou tentar aqui, qual que é pior, difícil, não dá para falar qual que foi pior, se a escravidão do Brasil colonial ou a escravidão lá do contexto romano. Mas, às vezes, né, quando a gente lê algum livro que fala daquele contexto ali, era tão mal, era tão horrenda quanto. E a questão é, por que Paulo, sabendo que falar de escravidão, né, naquele contexto ali era complicado, e por que nós temos tantas analogias com escravidão? Não é só em Romanos que Paulo se apresenta como servo, como escravo. Em outros momentos, em outras cartas, você também vê isso. E aí fica essa dúvida, né? Será que não é uma palavra muito pesada? Escravo ou servo? E eu lembro que um pastor, né, ele me disse algo que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, que talvez nos ajude a tirar esse grilo que fica na nossa mente quando Paulo fala isso daqui. Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo. Ele fala isso intencionalmente, e mais, é o próprio Deus que quer que a palavra escravo esteja aqui. Eu lembro que esse pastor me ajudou, né, a entender um pouco mais, falando mais ou menos o seguinte: sempre que você pensar em escravidão, e vier essa carga cultural muito negativa, para você desfazer isso e entender o que a Bíblia quer dizer, sempre pergunte, quem é o Senhor? Quando pensar em escravidão, sempre pergunte quem é o Senhor. Exemplo, imagine que todos nós aqui somos escravos. Na verdade nós somos, mas aí, né, nós somos escravos. E aí você quer entender como que uma relação de escravidão pode ser negativa. Só perguntar quem é o Senhor, por exemplo. Se o nosso Senhor for Adolf Hitler, é positivo ou negativo isso? Obviamente, né? Pergunta óbvia, resposta óbvia. Se nós somos escravos e o nosso Senhor é Adolf Hitler, negativo. Se nós somos escravos e eu sou o Senhor, alguém aqui tem coragem de levantar a mão para falar que é positivo? Só se vocês acharem, né? Porque a impressão que a gente tem, né? Eu estou aqui na frente, terno e gravata, barba mais ou menos feita, sou um pastor que está chegando na igreja, então vocês pressupõem que eu tenho uma aura de santidade. Só sou santo pela graça de Deus no sentido de separado, que nós vamos estudar aqui. Paulo também se autodenomina como separado. Mas quem me conhece de perto sabe que, né, tenho vários defeitos. Assim, provavelmente, como você os tem. Você tem certeza que se você for escravo, onde eu sou o Senhor, essa relação vai ser boa? Quem aqui tem certeza? Que bom. Porque não. Não. Né? Quando algumas máscaras caem, né, a gente mostra, inclusive mesmo sendo cristãos, nós temos ainda, né, nós lutamos com o pecado. E infelizmente, quando nós brincamos com o pecado, nós somos capazes de cometer crimes, pecados horrendos. Né? E eu creio que também, se eu conhecesse você mais de perto, talvez, né, algumas coisas mais bonitas e outras mais feias iriam aparecer. Você pode ter certeza que numa relação de escravidão, onde Adolf Hitler é o Senhor, isso é péssimo. Onde aqueles senhores lá do Império Romano, ou alguns aqui do Brasil são senhores, isso é péssimo. E onde provavelmente eu e você somos os senhores, isso também é péssimo. Agora, e se nessa relação de escravidão o seu Senhor for Jesus Cristo? Tem alguma diferença? Tem total diferença. E aí tem uma música lá do Bob Dylan, né, que eu não lembro exatamente qual é, onde ele diz que, eu estou parafraseando o Bob Dylan, saiba você ou não, você sempre serviu, serve e sempre irá servir um Senhor, quer você queira ou não. Aí você fala assim, ó, discordo disso que você está falando, você está viajando. Eu sou autônomo, eu sou senhor de quem eu sou. Esse é um auto-engano próprio do pecado, na verdade o seu senhor é o pecado, é o diabo.
né? Porque é estrutural isso. Deus nos criou numa estrutura, onde nós ou servimos a Deus, ou servimos aquele que é anti-Deus. Não existe uma região, né, um lugarzinho onde você pode falar assim, ó, aqui eu estou neutro, aqui eu não sirvo ninguém. Ué, quem não é comigo espalha. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Então nós fomos criados por Deus, para Deus, e o pecado, ele não eliminou isso da estrutura, ele distorceu, é diferente. O pecado não eliminou essa questão de você estar sempre servindo. Deus nos criou para Ele, foi Deus que nos criou para Ele. O que o pecado fez? Ele distorce. Você continua agora servindo, não a Deus. Você serve agora, primeiro a você mesmo, o pecado. Serve o inimigo. E somente quando Jesus Cristo te compra na cruz do Calvário e te faz agora um novo servo dele, é que você tem liberdade. Alguém disse que a realidade mais livre que existe é quando você é um escravo de Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra realidade onde você experimentará liberdade mais do que quando você é totalmente escravo de Jesus Cristo. Porque quando eu sou escravo, nós temos a promessa certa, o reverendo Orival está falando de promessas, né? Uma das promessas é que nós um dia estaremos totalmente livres. Não só, já somos, todo mundo que é cristão já é livre do domínio, está sendo feito livre do poder, e nós temos a esperança e a promessa certa, de que um dia seremos totalmente livres da presença do pecado. E nesse dia, lá na glória, nos novos céus e nova terra, imagina só, tudo que você pensar vai glorificar a Deus e vai ser bom para o próximo. Tudo que você desejar, os seus apetites mais profundos, os seus pensamentos aqueles mais profundos, tudo que você fizer, pensar, desejar, todos os seus sorrisos, é tudo para a glória de Deus. Não vai ter um cisco de lembrança do pecado. Eu tenho a impressão, se você for parecido comigo, que quando a gente pensa numa realidade assim, a gente nem consegue alcançar. Porque a gente leva para essa realidade perfeita as nossas imperfeições. Só para a gente ter um pouquinho da ideia do quão o pecado ainda tem, né, algum tipo de influência na nossa vida. Paulo se intitula como ele fala assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. O meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Francis Schaeffer, ele disse o seguinte, essa escravatura é o único estado de alegria verdadeira, a única maneira de nos tornarmos úteis. Você percebe as minhas inutilidades quando eu ainda manifesto os meus pecados. Mas na medida em que eu me consagro cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, e deixo bem claro que os meus pensamentos estão cativos a Cristo, as minhas emoções estão cativas a Cristo, os meus medos estão cativos a Cristo, as minhas alegrias, as minhas inspirações, as minhas atitudes estão cativas a Cristo. Quanto mais eu sou escravo de Cristo, mais eu sou útil no reino de Deus, mais eu glorifico a Deus, mais eu sou, de alguma forma, útil para os meus irmãos. Meus irmãos, está dando para compreender? Alguma dúvida aí, por favor, levante a mão, tá? Então, Paulo começa a se apresentar dessa forma. Nosso objetivo, lembra? Quem nós somos a partir de Paulo. A partir da resposta que Paulo dá sobre quem ele é. Paulo é um escravo de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço na aplicação, para irmos para o segundo ponto, Paulo tinha convicção de que era um servo, um escravo. Você tem convicção de que você é um servo, uma serva, um escravo ou uma escrava de Jesus Cristo? Ou você ainda tem aquela ilusão, fruto do auto-engano do pecado, de que você quer até de repente se consagrar 90%, mas tem algumas áreas da sua vida, não. Essa eu quero ser autônomo. Essa eu quero manifestar a minha autonomia. Autonomia, nesse sentido que eu estou usando aqui,
é a essência do pecado da queda, do primeiro pecado. Enquanto Adão, ele foi escravo de Deus, né? Enquanto Adão foi teocêntrico, Deus era o centro de tudo na vida dele, ele tinha comunhão perfeita com Deus. Foi justamente no momento em que Adão quis ser autônomo, né? Nomos lei. O autônomo é aquele que diz que eu sou lei para mim mesmo. Dá para entender o sentido da palavra? Nesse sentido, eu sei que é possível usar a palavra autonomia, né, em outros sentidos, mesmo assim seja sempre bíblico. Mas nesse sentido teológico, todas as vezes que eu quero ser autônomo, é que eu quero ser lei para mim mesmo. Não é Deus que é lei para mim. O Evangelho não é lei para a minha vida. Eu sou lei para mim mesmo. Então eu sou o centro da minha vida. Então uma pergunta, você tem convicção? Será que eu tenho convicção? Se você fosse escrever uma carta, né? A carta de César a alguma igreja, a carta sua para alguma igreja, como que você se apresentaria? Você conseguiria se apresentar dessa forma? Nilson, escravo de Jesus Cristo. E essa é uma primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Paulo não termina aí. Versículo 1, vamos ler todos juntos, até a segunda descrição dele, vamos todos juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, agora a segunda, chamado para ser apóstolo. Servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Algumas considerações. Primeiro, Paulo começa dizendo que ele é servo de Cristo. Ele demonstra, sim, humildade. Se Paulo começasse a carta ao contrário, se ele começasse dizendo que ele é apóstolo, não teria nenhum erro, porque ele é apóstolo. Mas, pelos desígnios de Deus, Paulo começa a se apresentar de forma humilde. Eu, Paulo, eu sou servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Agora que é importante lembrar do contexto. Lembra do contexto? O que estava acontecendo lá em Roma? Boatos de que Paulo ou não era apóstolo, ou então era um falso apóstolo. Ele começa deixando bem claro que ele é escravo de Jesus Cristo. Agora, ele deixa bem claro que ele é o quê? Chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo aqui, ela significa enviado ou mensageiro. Enviado ou mensageiro. E aqui, diferente dos demais apóstolos, né, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o chamado dele foi um pouco diferente em alguns aspectos, né? Ele foi chamado depois que Cristo tinha morrido. E um dos critérios para se identificar um apóstolo é ter sido chamado por Cristo. Paulo foi chamado por Cristo? Essa é a pergunta. Claro que foi. Né? Nós não vamos ler por uma questão de tempo a história de Paulo lá da conversão, na estrada de Damasco. Cristo apareceu para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou o Cristo que você persegue. E o detalhe, creio que isso só aconteceu com Paulo. Paulo experimentou no contexto da sua conversão o seu chamado. Normalmente não é assim que acontece com a gente, né? Pelo menos, acho que comigo, talvez com você não. Né? Provavelmente não. Eu creio que você não... se você tem consciência do seu chamado, né? Se você tem um chamado, 2 chamados, 3 chamados, é uma outra questão. A ideia é que todo cristão, ele pelo menos tem 2 chamados. Não existe cristão só com um chamado. Eu quero explicar isso daqui, para não ficar confusão. Todo crente tem pelo menos 2 chamados. Primeiro chamado é o chamado para salvação. Paulo teve. Segundo chamado, depois que você é salvo, você é tirado do reino das trevas, colocado agora no reino de Deus, no reino da luz, e agora você está no povo de Deus. Para a glória de Deus, para a sua felicidade e para o benefício da igreja, Deus te chama para pelo menos às vezes 2, 3, mas para pelo menos uma área específica, onde aquilo vai arder no seu coração. Pode ser, né, para um ofício de pregação da palavra,
pode ser para o ensino, que tem a ver com a pregação da palavra, e aí no caso o ensino pode ser para homens e para as mulheres, né, escolas dominicais, enfim. Ministério de música, né, é produzir, Deus é o grande músico é Deus. Alguns são chamados para refletir a musicalidade divina, né, com seus dons e talentos. Outros para escrever. Alguns dons aparecem mais, outros dons aparecem menos. Isso não tem nada a ver com importância ou significância, né? Os reformadores já diziam que, aqui eu também estou fazendo vou parafraseá-los, a pessoa que limpou tudo isso daqui, se ela faz isso para a glória de Deus, ela glorifica a Deus e é muito mais importante no reino do que um pregador que abre a Bíblia para falar heresia. Ou seja, no dom que Deus te chamou, você deve fazê-lo isso para a glória de Deus. Inclusive a prova de que Deus te chamou é que você faz isso para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, é para instruir os seus irmãos. Então todo mundo tem pelo menos, deu para entender isso? Pelo menos esses dois chamados. Chamado para salvação e um chamado específico numa área específica. Paulo deixa bem claro aqui que ele foi chamado, ele ouviu, né, o chamado de Deus. E qual que foi o chamado dele específico? É para ser apóstolo, né? E aqui esse é um assunto que às vezes tem uma certa polêmica, né? Existem apóstolos hoje ou não? Biblicamente não existem. Toda a igreja cristã é uma igreja apostólica. Por exemplo, o nome da igreja presbiteriana é a nossa igreja aqui, né? Aqui a igreja local é a igreja presbiteriana de Pinheiros, que faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, né? Mas a gente poderia, com certeza, pode ter, né, tranquilidade quanto a isso, que a igreja presbiteriana é uma igreja católica, em que sentido? No sentido de que faz parte da igreja universal, não aquela universal, né? Não precisa entrar em detalhes, né? E se eu usar o adjetivo internacional não vai adiantar muito, né? E nem a mundial não vai adiantar muito, né? Então, mas é da igreja cristã, da igreja de Cristo, que está no mundo todo. Então a igreja presbiteriana é uma igreja católica nesse sentido. É uma igreja apostólica? Sim ou não? Sim. Não porque o reverendo Arival é um apóstolo, mas porque toda igreja genuinamente cristã e bíblica deve estar necessariamente fundamentada na doutrina dos apóstolos. Não existe igreja cristã genuína que não esteja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Nesse sentido, nesse recorte, a igreja presbiteriana, assim como toda a igreja cristã, é uma igreja apostólica. Mas como já dizia, né, um teólogo famoso, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Em que sentido? Todos os apóstolos de verdade já morreram. Hoje, se amanhã ou depois eu me auto-intitular apóstolo, orem com carinho e coloquem uma camisa de força. Não sou apóstolo e nunca serei. E os apóstolos, o tempo apostólico nesse aspecto, do chamado apostólico, ele já ficou para trás. Né, Paulo foi um dos apóstolos. E Paulo tinha senso de chamado. Ele foi chamado para a salvação, ele foi chamado para o apostolado. Paulo, eu quero que você abra, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. É a forma também como Paulo se apresenta lá. Vamos comparar a apresentação, por favor. Olha só para ver se Paulo era tímido na sua apresentação como apóstolo. Será que Paulo tinha dúvidas quanto a isso? Gálatas 1, 1, por favor. Lá está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Leiam comigo. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler mais uma, 2 Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós não vamos agora na apresentação. Capítulo 11, versículo 5. 2 Coríntios 11, 5. Vamos lá todos juntos? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ou seja, Paulo tinha senso de chamado. Ele sabia que foi chamado para a salvação
e também chamado para o ministério apostólico. E aí, fazendo a aplicação aqui, quero que você reflita comigo. Paulo, então, tinha essa convicção, chamado para ser apóstolo. Como cristão, você possui esses dois chamados que eu disse já para você, né? Opa. Desliga para mim. É alarme, viu? Não é ligação, não. Por favor, me perdoem aí. Paulo tinha, então, esse senso de chamado. A pergunta é, você tem esse senso de chamado? Se você é cristão, você foi chamado para a salvação, ponto. Mas você tem convicção de que você também foi chamado ou chamada para atuar, para trabalhar, para gastar os dons que Deus mesmo te deu na igreja e fora da igreja, para a glória dele e para o bem do próximo? Isso é algo que, eu vou usar uma palavra estranha aqui, é algo que destrava a nossa vida. Quando você tem, é revolucionário isso, ter noção do seu chamado é algo que faz com que sua vida, em vários aspectos, ela deslanche. Não é que você não vai ter dificuldade, às vezes as dificuldades até aumentam, mas quando você sabe por quê e para que você está aqui, isso é algo que, usando a palavrinha estranha, destrava a sua vida. Você sabe o que Paulo fez, né? Paulo tivesse que morrer, e ele morreu, né? Paulo, ele morreu por causa da sua fé. Você já foi consumido com um senso de significado, e se você tivesse que dar a sua vida, você daria? Né? Dizem que é o Martin Luther King que usava essa frase, né? Você ainda não está pronto para viver enquanto você não sabe ou você não tem um motivo para morrer. Eu sei que tem pessoas que têm motivo para morrer que são bobagens, né? Eu usei na semana passada o exemplo lá do homem-bomba, né? O homem-bomba tem motivo para morrer. Motivo errado. Você que é cristão, você tem o chamado para a salvação. Agora, você é um cristão, então uma cristã. Qual que é o seu chamado? O que Deus quer aqui nessa igreja? Dá para imaginar uma igreja onde, eu vou colocar um valor assim bem pequeno. Dá para imaginar uma igreja onde 70% dos irmãos e das irmãs têm senso convicto do seu chamado e usam o seu chamado na igreja e fora da igreja? Dá para imaginar, no bom sentido, o estrago que essa igreja vai fazer no contexto? Se você tem dúvidas sobre isso, ore sobre isso. Tem bons livros que falam sobre isso. E procure irmãos e irmãs mais experimentados para te ajudar a descobrir qual é o seu chamado. Esteja você na idade em que você estiver. Vamos caminhando aqui que o tempo urge. Paulo então tinha convicção de que ele era um servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. E terminando, qual que é a última expressão? Separado para o evangelho de Deus. Todo cristão é alguém que foi separado. Você sabe muito bem, né, que esse é um dos significados mais básicos da expressão santo. Santo, no nosso sentido, não é aquele que é impecável ainda. Um dia, pela graça de Deus, nós seremos. Mas no sentido mais básico é que você foi separado. E aqui tem um detalhe interessante. A mesma raiz, lá no original, da palavrinha separado, é a mesma usada para fariseu. Aí você fala assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Paulo, essa palavrinha que ele usa aqui, separado para o evangelho de Deus. A raiz dessa palavrinha aqui é a mesma que está na raiz da palavra fariseu. O fariseu, o que era um fariseu, né? O fariseu é aquele que se considerava separado dos gentios e separado para a lei. Se eu sou um fariseu e vocês são gentios, eu sou um cara que não me misturo com vocês. Eu sou separado de vocês. Não quero proximidade de vocês. Eu me considero separado para a lei, puro, vocês são impuros. Esse é o significado bem básico de fariseu. Por que Paulo usa a palavrinha separado? Qual que é o sentido que ele quer dar? É como se ele dissesse assim, eu sou agora um fariseu, mas agora um fariseu do bem. Eu fui separado, não porque eu me acho melhor do que vocês. Eu fui separado pelo próprio Deus
para pregar a judeus e a gentios, para ser luz nas trevas. Nesse sentido. E todo cristão é alguém que foi separado por Deus e para Deus. Quero terminar com as seguintes aplicações. Você não é quem você acha que você é. Você é quem Deus diz que você é. Quem define a identidade do cristão não é o cristão. Quem define a identidade do cristão não é a maioria dos cristãos. Quem define a identidade sobre quem nós somos não é um abaixo-assinado, né, dos grandes doutores da lei que eles fazem. Eu descobri quem vocês são isso. Não. Quem define quem eu sou, quem você é e quem nós somos, é quem nos criou, quem nos resgatou, quem nos comprou com a sua própria vida. Deus é que define quem eu sou, quem você é e quem nós somos. Nós estamos num mundo, né, que discute essa questão de identidade, e às vezes nós também achamos que nós é que definimos a nossa identidade. Quem define quem você é o próprio Deus. E Deus disse que você é criado, você não é criador no sentido primeiro, não. Você é um ser criado, nós somos seres frágeis, nós caímos com o pecado, nós somos seres totalmente, absolutamente dependentes de Deus. Uma pessoa em Cristo é uma nova criatura, alguém que foi adotado lá na eternidade, alguém que foi salvo no tempo na cruz do Calvário. Essa obra é uma obra perfeita. Todo cristão é alguém que está num processo de santificação. Nós ainda não chegamos lá, nós estamos aqui, nós lutamos todos os dias contra pecados. E às vezes quando nós caímos em alguns, né, um pouco mais, que nós consideramos mais complicados, nós perdemos o senso de identidade. Lembre-se disso. O pecado distorce o meu e o seu, o nosso senso de identidade. Quem restaura o nosso senso de identidade é o próprio Cristo. É Cristo que define quem nós somos. E nós sempre seremos criaturas de Deus, filhos de Deus, dependentes de Deus em Jesus Cristo. Pela graça de Deus, o discípulo de Cristo, e Paulo era... o que Paulo era mesmo? 3 coisas? Servo ou escravo, o que mais? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo não usa essa palavra, ele vai trabalhar em outros momentos. Paulo era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E um dos sinais de uma igreja saudável é o discipulado bíblico. E o discipulado, de uma maneira muito simples, é o quê? Deus em Cristo, salvando pecadores do reino das trevas, colocando agora na família de Deus. E agora você que foi salvo, homem, mulher, adolescente, jovem, senhor, senhora, novo convertido ou convertido há 30 anos. Se você é cristão, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Chamado para quê? Para fazer outros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos vários sinais de uma igreja saudável. E na identidade de Paulo, nós podemos reaprender isso daqui. E quero terminar com mais 2 pontos. Você conhece essa frase aqui, né, daquele avivalista lá do século XIX, o Moody. Ele dizia o seguinte: o mundo ainda há de ver o que Deus fará com uma pessoa totalmente entregue em suas mãos. O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com alguém totalmente entregue nas suas mãos. Que eu e você, de alguma forma, nós possamos, mesmo que às vezes, né, nós trôpegos, que nós possamos, pela graça de Deus, estar perto desse ideal. E uma oração que nós podemos fazer nesse final é a seguinte: transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória e para a nossa alegria no Senhor. Você consegue repetir isso? Transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória e para a nossa alegria no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar pela última vez como que Paulo se identificava. Paulo era o quê? Servo de Deus, de Jesus Cristo, um escravo. Em segundo lugar, Paulo era o quê? Chamado para quê? Para o apóstolo, né, o apostolado. Então ele era um servo, chamado e
separado para o Evangelho. Que nós sejamos pessoas também que têm essa convicção. Que Deus o abençoe ricamente. Vamos terminar com uma breve oração. Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma. E obrigado, Pai, porque nessa tarde, nesses minutos aqui, nós pudemos relembrar a identidade do apóstolo Paulo, que também é a nossa identidade. Paulo era um servo, Paulo era chamado e Paulo era separado. Ó Deus, dá-nos confiança no Senhor e na descrição que o Senhor faz de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de ouvirmos outras vozes e de confiarmos em outras vozes, principalmente a voz errada, muitas vezes, do nosso coração, que quer definir quem nós somos. E nós possamos dizer amém à Tua voz, na Tua palavra, que diz que nós somos servos do Senhor, chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus os abençoe ricamente.